É isso aí, galera. Tamo junto no mais um Homecast. Estamos aqui com o nosso brother, nosso Andrezeira. Muito obrigado, André, por estar junto com a gente. Eu sou o Diego e estou aqui para trocar uma ideia massa com esse convidado especial. Mas antes disso, eu quero falar o tema para você hoje. Nós vamos conversar sobre igreja, forma versus conteúdo. Como a igreja lida com o embate entre forma versus conteúdo? Podemos mudar a forma, podemos mudar um pouco a essência, dar uma ajustadinha ali no conteúdo. O que nós mudaríamos na IPB hoje? E um monte de perguntas que a gente vai bombardear quem? O nosso convidado, ele que trabalha na empresa FMC Agrícola, formado em administração pela Univap, Universidade do Vale do Paraíba, pós em gestão de pessoas pela Exalc USP, serviu 10 anos na MPC, Mocidade para Cristo, em São José dos Campos. Ele mora lá em Campinas, mas é joseense de coração e berço. Casado com Thaís e tem 2 filhas lindas, flamenguista, gosta de pizza, viaja demais, esporte, economia e história. André, muito obrigado, mano, pela disposição e pelos ensinamentos que nós vamos trocar aqui. Obrigado você, velho. Sempre bom conversar com gente inteligente. Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Homecast. Valeu! Você pode ir para o lugar mais longe do mundo, mais longe, deserto, distante, e sempre haverá uma igreja e um bar. Estamos de volta com o nosso Homecast para falar sobre igreja, forma, conteúdo, com o Homecast mais querido do Brasil, e hoje entrevistando um mestre da resenha aqui, André. Sem mais delongas, e aí, para onde você for, a igreja e o bar vai estar lá, é ou não é? Ainda bem, né? Ainda bem, é sempre bom ter uma igreja decente. Pela terceira vez a primeira pergunta, porque a queda da internet tá feia. Como a igreja lida com o embate entre forma versus conteúdo? Sem mais delongas, rápido, é nóis. Vamos lá, né? Vamos ver se não trava. Cara, a gente fala em igreja, né? Igreja é um campo muito grande. Vou falar daquilo que eu tenho visto, dos que eu conheço, etc. Eu tenho visto gente mexendo e bem na forma, conseguindo alcançar as pessoas com plataformas modernas, de maior alcance. Acho que a pandemia, né, as consequências da pandemia aceleraram essas mudanças, tem ajudado o pessoal a abrir os olhos para mudar muita coisa, né, em termos de comunicação. Mas isso é só uma das coisas que a gente precisa pensar. Por outro lado, também tem igreja mexendo na essência, né, no conteúdo, às vezes até sem mexer na forma, o que também, para mim, é muito ruim. Aliás, é mais prejudicial ainda, porque Deus leva muito a sério a questão do seu evangelho, né? Ele deixa isso muito claro para a gente, do perigo que a gente não tem que mexer na verdade do evangelho. Então, as duas coisas são bastante complicadas. Eu gosto do texto de Davi, que fala que Davi serviu a sua geração. A gente falava muito isso na MPC, em São José. E eu acho que esse é o segredo, né? Eu estava ouvindo hoje uma live do Thiago Max, que é pastor da Igreja Red lá em Indaiatuba, e ele falava isso, ele falava assim, tem igreja que está a uma geração de morrer, cara, porque não tem conseguido comunicar com a geração atual, com a geração que está vindo. Então, assim, se não conseguir, a palavra vai continuar, a palavra não para, mas você não vai ter para quem falar. E eu acho que esse é um dos nossos chamados, né? É a gente conseguir dialogar com a nossa geração e preparar a passagem de bastão, porque esse papo que o jovem é a igreja do futuro, a criança é a igreja, isso é para ser light, isso é uma bobeira, isso é uma besteira. O jovem é a igreja do presente, a igreja do presente. Então a gente que trabalha com juventude, eu que já trabalhei muitos anos, a gente sabe as dificuldades que a gente tem. Em geral, o sistema não está preparado para o jovem, né?
coisa inacreditável. O Thiago mesmo falava que ele veio de uma igreja muito boa no Rio Grande, só que ele surfava tal, e aí falava de Jesus para os amigos dele, tentava levar para a igreja, chegava lá o cara falava, mano, não tô entendendo nada. Porque a gente tem uma linguagem própria, a gente tem, né, um monte de coisa que o cara realmente tem dificuldade de entender. Então, se a gente não parar para pensar nisso, fica muito complicado, e aí a gente já não consegue dialogar mais com esse pessoal. E aí eu falava do sistema, eu gosto de uma história que o meu grande amigo, já infelizmente falecido, pastor Roberto Márcio, falava. Dificilmente você vai ouvir assim alguém falar, cara, minha avó se desviou. Minha avó tá no mundão, tá fumando maconha e tal, virou a cabeça, tá indo nas baladas. É difícil ouvir isso. Você vai ouvir o meu primo, meu irmão, meu filho, né? Então, assim, engraçado, porque o sistema não tá pronto para quem é mais assediado e é onde a gente tem mais os desvios da vida, né? Que é na juventude. E mesmo assim, em geral, o sistema não está pronto para trabalhar esse jovem, etc. Então, eu acho bastante complicado. Cara, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, 10 sendo muito bom e 5 aí mediano e 0, sabe como que é? Em relação a como que a igreja tem lidado com esse embate, forma versus conteúdo, você daria o quanto? Então, Diego, eu acho que em geral as igrejas têm evoluído. Eu não saberia colocar uma nota, sabe, cara? Eu acho que requer muita sabedoria e humildade de todas as gerações, né? Começa da dominante, para qual o sistema é mais preparado, e também para o jovem adolescente, que é muito mais difícil pedir sabedoria e paciência para o jovem adolescente, né? Acho o campo muito aberto. Seria muito difícil a gente colocar uma nota, mas eu acho que em geral o pessoal tem evoluído, mas o caminho ainda é muito longo, principalmente nas igrejas históricas, especialmente no contexto que a gente está da igreja presbiteriana, das que eu conheço, né? Sim. Até porque tem uma variação grande de regiões, né? Você vai no Rio, a igreja presbiteriana é completamente diferente de São Paulo. A do Vale é completamente diferente da São Paulo capital. Em Campinas você tem muitas e elas são completamente diferentes também, né? Então tem muito espaço para melhorar, eu acho, ainda, em Sim, geral. sim. Dentro dessa ideia de forma e conteúdo, você acha que dá para mudar a forma sem mexer muito com a essência, com o conteúdo? Ou ainda, sabe, tem esse limite onde você mexe forma? Porque o que a gente está conversando aqui, questão de igreja e tal, entra muito na ideia de gerações, né? Porque as gerações dos nossos pais, dos nossos avós tiveram uma forma, mas o conteúdo igual. Então, acho que a dúvida maior dá para se mudar a forma sem tocar muito em essência, sem tocar muito em conteúdo? Com certeza, eu não acho que só que dá como tem que fazer, né? Aquilo que a gente estava falando. Daqui a pouco a gente está falando sozinho, não está falando para mais ninguém, né? Se a gente não se adapta, é impossível não estudar MPC. MPC faz parte da minha formação, né? Enquanto cristão, enquanto pessoa. MPC mudou a minha vida. Falo isso onde eu vou. E o lema que a MPC tem é ao compasso dos tempos, mas firmado na rocha. Então, o que isso quer dizer? Que os tempos vão mudando, cara. Que era ontem já não é mais. Algumas fórmulas que funcionavam no passado para atrair, né, chamar atenção, acho que essas são as palavras importantes, ganhar o direito de ser ouvido por um jovem ou adolescente, na época que eu fui líder de juventude, talvez hoje já não seja a mesma coisa mais. Então, hoje, no meu tempo de juventude, a gente implicava com adolescentes lá que fazia, você acha que você faz 3 coisas ao mesmo tempo? Mano, hoje faz 5 ao mesmo tempo, né? Alguém já mediu aí que se fosse colocar na linha do tempo tudo que o adolescente faz ao mesmo tempo, dava mais de 40 horas num dia, porque ele estuda, tá com a internet ligada, ouve música, Tá então no assim, ele Insta, consegue. Spotify, balé, Exato. xadrez, inglês, alemão.
Exato. E qual que é o problema? Porque eu não consigo, eu meço as pessoas pela minha régua, pelo aquilo que eu consigo fazer. E aí eu demonizo, né? Trazendo aí para a linguagem de igreja, eu demonizo, não é de Deus, etc. Então, definitivamente não só dá, como a gente precisa adaptar a forma. E isso, mas tem o risco de mexer no conteúdo? Tem o risco de mexer no conteúdo, sim. Mas qual é o problema de ter o risco? O fato de ter o risco não quer dizer que a gente vai alterar. É só mais um ponto para a gente ficar esperto e ficar ligado. É só isso. Cara, eu acho que assim, existe um grande problema nessa questão do conteúdo, é porque parece que tem um medo, fala aí, não tem um medo de se pensar coisas novas, então nós fazemos o que fazemos sem pensar o porquê estamos fazendo. E esse pensar, para muitas pessoas, cara, dá um medo tremendo. Tipo assim, É, sempre foi assim, a gente não pode mudar. síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E a gente esquece que é um princípio básico, a civilização está evoluindo, né? Nós estamos evoluindo. Então, como que a igreja, como é parte da sociedade, né? Ela não pode evoluir, não deve evoluir também na maneira como ela comunica a mensagem mais importante da humanidade, da história, né? Jesus era um grande quebrador de paradigmas. E hoje o nosso mestre, a gente segue esse Jesus e a gente tem uma dificuldade muito grande com os paradigmas, né? É um negócio impressionante. Exato. Usando o nosso próprio lema reformado, né? Que igreja reformada sempre reformando, pensando em Isso aí foi questão pra de, trás, há muito de, tempo. de IPB, o que você mudaria no nosso gueto? Na igreja reformada, sempre reformando. É, Que hoje você mudaria olhando. Porque a gente está vivendo um momento de mudança. Eu não sei você, mas eu acho que é um grande reset da sociedade. Eu estava conversando com o Carlos César e o nosso pastor, ele comentou, cara, tem muita gente falando que vai mudar, cara, mas eu não sei, parece aquele regime de segunda-feira. A gente tenta começar, mas será que vai mudar mesmo? Então, olhando para a nossa perspectiva, da nossa igreja, uma igreja reformada, presbiteriana, brasileira, o que você acha que deveria mudar? Em questão de forma, e eu vou um pouquinho mais além, em questão de conteúdo, mexendo um pouquinho na caixa de Vespa, é, mexendo nos intocáveis aí, em Calvino, em... O que você acha, essa mano? é um vespeiro, mas que eu conheço muito pouco, né, cara? Eu tenho dificuldades com alguns conceitos que eu aprendi ao longo da vida, que são questionamentos que, em geral, eu não faço muito em público, principalmente gravado, que alguém pode tirar fora do contexto, etc. Exatamente, que é o que está Mas, acontecendo muito. e eu acho que é sempre válido a gente discutir a teologia olhando para os dias atuais e, como diz um cara que eu gosto muito, sempre pensando que a chave hermenêutica é Jesus, né? Então, se eu leio Paulo, eu tenho que passar por Jesus. Se eu leio Salmos, ele passa por Jesus e o que ele ensinou, etc. Então, assim, como eu conheço muito pouco de teologia, eu vou para o campo que a gente precisa continuar discutindo, né, conversando sobre isso. Não discutindo na questão de quem tem razão, quem não tem razão, mas sim ampliando os horizontes e ouvindo o que as pessoas entendem e pensam, principalmente os formadores de opinião dos nossos dias, né? Com relação à estrutura, acho que tem duas coisas que me chamam a atenção há muito tempo. Primeiro é música. Se a gente compara a IPB com a Igreja Batista, por exemplo, a Igreja Batista dá voltas na gente, né? Ou a Em igreja geral, adventista, né? os batistas têm uma estrutura de música muito legal, né? E a música é maravilhoso, música é a mensagem cantada, né? Música dá dinâmica numa celebração, por exemplo. Então eu acho que isso a gente precisa melhorar nesse ponto, né? Investir de fato. Se tem normalmente os líderes de música nas igrejas são pastores também, né? Então a gente faz parte da liderança, do corpo de liderança. Um outro negócio que me chama a atenção há muitos anos é a estrutura de sociedade interna.
eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho. Esse negócio eu sei que muitas já mudaram, né? Eu não sei se mudou a estrutura nacional, mas eu vejo muitas que já alteraram. A sociedade de homens, a sociedade de mulheres, né? Essa separação, eu acho muito ruim. Eu acho que trabalhar a sociedade de casais seria mais interessante nesse caso. Olhar para as idades também, que você começa a chamar de UPA, de UMP. Hoje o moleque é adolescente muito antes de 12 anos, né? Então você precisa descer um pouquinho, muito antes, não, um pouco antes, mas não é igual era antes. Hoje a gente precisa olhar para isso. E principalmente uma faixa etária que me preocupa muito, porque hoje a galera está casando cada vez mais tarde, é a galera aí de 30, 30 e pouco, que não quer ir mais na sorvetada, não quer ir na reunião na casa de sócio, né, cara? Isso já não dialoga com esse cara mais, que hoje tem um salário legal, que está se estabelecendo, que de repente já mora sozinho. Eu acho que hoje a IPB, ela, em geral, ela não oferece uma atividade para esse cara, que Que é o o pessoal chama que de jovens profissionais, né, alguma coisa desse tipo. exato, exato. Que é o café gourmet, né? É o cara que é gourmet agora já, né? Ele não tá Sim. na questão da, ele não tá na pegada sorvetada, né? Não, não. Que é muito legal para uma faixa etária, mas passou para o cara, né? Sim. Então a gente precisa oferecer algumas atividades para esse pessoal desenvolver. E esse pessoal tem uma capacidade de desenvolver sozinho. A gente só precisa dar um empurrão. Porque a galera é estabelecida, meu, a galera que já está com grana, diferente dos perrengues de adolescente, você junta 10 no carro, os caras vão com o próprio carro. É diferente, né? É diferente. Eu acho que Não, hoje a gente cobre, em geral, essa faixa etária. e é uma galera que, assim, o que eu percebo muito trabalhando com uma faixa etária de adolescentes e jovem e tal, é uma galera que não tá muito ligando para diversas programações, né? Você tem um grupo que não liga para diversas programações, mas liga para um conteúdo da hora, né? Com conteúdo bom, um conteúdo que solidifique a sua fé, o seu estudo, né? É uma galera mais, talvez, com uma cabeça um pouco mais pensante do que, tipo, um jovem de 30 anos atrás pensava em tal coisa, hoje o cara pensa em outra coisa. É um cara que tem contato com outras pessoas lá fora e um contato muito grande. Eu acho que a igreja perde um pouco disso, porque aí você fica investindo no cara falando, não, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. E o cara tem um contato animal lá fora. Animal, o cara tem um contato de barzinho de quinta-feira que é fantástico, onde ele pode ser o pastor daquela mesa de bar. Com certeza. E a gente ainda fica preso, talvez, em algumas questões burocráticas da igreja, né? Uma reunião, uma sociedade interna e tal. Mas o que eu tenho visto é que diversas igrejas já estão mudando isso, né? Não há mais sociedade interna e tal. Mas há a ala conservadora ainda, né? Uhum. Eu tava vendo esses dias que o próprio grupo da UPA oficial no Instagram ainda tem ainda a pegada do moto, da canção, Renato. ainda tem essa pegada do cara que é o diretor lá, o pastor diretor. Cara, nada contra essas pessoas. Mas é o que a gente tá discutindo aqui, né? É forma. Cara, a estrutura precisa ser mais leve, né? O espírito sopra onde quer, não vai para onde ele quer, em quem ele quer, mas às vezes a estrutura é tão pesada que o vento não consegue soprar. Então, assim, o que a Exato. gente pede de oportunidades e eu acho que sempre um mínimo de estrutura a gente tem que ter. Eu acho muito legal, assim, também, né, a gente não está falando aqui de jogar tudo fora, o que existe de jeito nenhum, mas deixá-la mais leve, até porque as pessoas estão cansadas, né? O sistema cansa, em geral. Ele cobra um preço muito, muito alto. Então, enxugar a estrutura e deixá-la mais leve, mais adaptável, onde as pessoas consigam chegar com mais facilidade, né?
onde elas são parte do corpo e todo mundo é igual no corpo, né? Muitas vezes a gente dá um poder, parece, para os oficiais da igreja, por exemplo, parece que só eles conseguem orar, ou só o pastor ora por mim aí, que sua oração é mais forte. Quando não é nada disso, né? O véu que separava não separa mais, né? Nós temos livre acesso. Cada um tem, todos nós temos, né? Igual. Então, mas isso é parte da infantilidade das pessoas, também não dá pra gente tirar isso, mas também muito pela estrutura. A estrutura leva o cara a pensar nisso sim, muitas vezes. Então, muitas e muitas vezes. Eu acho que o negócio que você citou aí, que eu achei massa, é a ideia do cansaço. E a ideia do cansaço para nossa conversa aqui faz muito sentido, porque parece que por muito tempo a forma usada em nossas igrejas é uma forma que leva ao cansaço. Então você tem líderes sobrecarregados, você tem famílias destruídas por causa de cansaço, porque nós temos que girar a pirâmide do ativismo. Então você tem igrejas extremamente ativistas, né? Não ativistas, mas talvez frenéticas em atividades, né? E Sim. que você precisa girar essa pirâmide que está do lado ao contrário. E aí essa forma é extremamente pesada, onde eu tenho reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 3 reuniões, o pastor prega 6 vezes, 8 vezes, e ele vai e conversa com um, conversa com outro, e os líderes também estão debaixo dessa forma meio workaholic, né? Meio frenético de trabalho. Então essa ideia do cansaço tem tudo a ver com a forma. Eu percebo uma igreja hoje, pelo menos trabalhando com a igreja presbiteriana, e por passar por diversas cidades e por diversas igrejas, é uma igreja que muitas vezes está cansada, sobrecarregada, cara. Você encontra jovens e adolescentes cansados, cara. Cansados, aonde eles viram pra gente e falam assim, cara, eu queria ter uma vida normal. Cara, que absurdo, mano. Que isso? Isso é muito triste, né? Isso é muito pesado, né? E a galera entra numa concorrência, né? E é desleal, porque eles pegam as igrejas pequenas, por exemplo, tentando fazer o que uma igreja grande faz, aí coitado do cara, né? O cara não tem nem estrutura, ele tem lá um violão, e sendo que pode ser muito mais simples, né, cara? Muito mais simples. Se você puder ter uma estrutura legal, um áudio legal, um som, uma banda, um show, beleza, faça, mas você não precisa necessariamente disso. Se der para fazer, ótimo, maravilhoso. Mas uma luz focada, né, no centro de um palco, um violão e a galera junto, normalmente produzem as melhores reuniões que a gente já viveu. Que é coisa mais simples que culto da fogueira, um negócio que todo mundo que cresceu na igreja sabe que tem uma história, né? Em geral, assim, 80% da galera tem uma história legal, algo que marcou no Clube da Fogueira. Pô, isso não tem mais nada mais simples. Extremamente primitivo. Fogo. Pô, maravilhoso. Dá Extremamente, muita saudade. extremamente. Nossa, isso. Eu estava falando, eu lembrei de uma frase do Carlos César, né? Que ele falando sobre simplicidade e tal. E ele falou assim: que se Jesus voltasse. Eu achei muito legal isso que ele falou, que se Jesus voltasse hoje, entrasse nos nossos seminários, talvez nas nossas igrejas, entrasse nas bibliotecas dos nossos seminários, talvez ele olharia e falaria, cara, não era para tudo isso. Vocês Não é, entenderam, né? não era tão difícil assim. Não era, era na simplicidade, era no pãozinho, no peixe, na fogueira, né, no Exatamente. barquinho, nos Acho que os amigos, nos próprios heróis da discípulos. teologia também, eles falariam a mesma coisa, né? Porque Calvino não era calvinista, né? Sim, foi criado depois, toda a estrutura, etc. Então, talvez ele também não se encaixasse naquilo que hoje colocam na conta dele, né? Não sei. Exato, exato. Cara, muito massa. Mas pra gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você trouxesse uma palavra edificante, uma palavra confrontadora, uma palavra direta ao coração para os popstores de hoje em dia, em relação a essa ideia de forma e conteúdo.
se você tivesse um pop store na sua frente, no frio de Jambeiro, de 14 graus, nesse exato momento, qual seria a sua palavra para ele? Putz, cara, que difícil. Eu acho que esse momento ele libertou e tem afetado tanto o ego desses caras, né? Assim, alguns até que a gente ouve e gosta, mas que ganharam voz, porque a revista Época, o Folha vai atrás do cara, pede a opinião dele, e aí o cara posta, assim, não dá pra achar, porque o cara é igual a mim e a você, né? Então ele também tem ego, isso mexe com o ego dele. Vai dizer pra mim que não, porque mexe, porque eu conheço alguns deles, né? É claro que mexe, eles são iguais a gente. É, cara, eu só acho que tem duas coisas. Tem uns que tem jogado um fardo muito pesado em cima das suas ovelhas. Esses normalmente eu nem ouço, né? Os caras têm colocado fardo de novo, é um negócio impressionante. A gente tem uma volta de uma religiosidade totalmente desnecessária, que impressionante, de uma forma impressionante, tem até dado certo. Então os caras têm colocado muito peso nas pessoas. Então eu diria, mano, para com isso, né? E a segunda é a simplicidade, né? Simplicidade, eu acho um negócio tão maravilhoso, né? Alguém disse uma vez, Jesus era um cara absurdamente famoso na sua época. Ele parava a cidade para onde ele ia, né? Onde ele ia, parava a cidade, via um monte de gente atrás dele. Mas mesmo sendo um cara, um popstar da época, né, super famoso no sentido de ser conhecido, quando foram prendê-lo, os guardas não sabiam quem era, porque ele era tão simples, ele era tão da gente, tão iguais aos outros, que Judas teve que combinar um código. Falou, ó, quando eu chegar lá, aquele que eu beijar, vocês vão me prendem. Porque mesmo ele sendo muito, muito, muito famoso, ele era absurdamente simples e o povo só não sabia quem ele era. Então eu acho que não existe um exemplo melhor do que esse para os popstars e para mim e para você, e para todo mundo que ouve a gente, né? Jesus, mesmo sendo extremamente popular, ter o maior número de seguidores no Insta ou em qualquer outra plataforma, ele era simplesmente, absolutamente simples, mesmo sendo muito, muito conhecido e famoso. Ele era mais um na multidão, mais um na fila do pão. Ele não fazia questão nenhuma de ser o primeiro. Questão nenhuma. Eu acho que é isso. Caramba, que animal. Cara, Deus abençoe nossa troca de ideia. Daqui a pouco a gente volta com o nosso próximo bloco. Valeu, galera. Estamos de volta com o nosso Homecast, forma, conteúdo, igreja, loucura dentro dessa ideia de igreja, como que a gente lida com isso. A gente está trocando uma ideia aqui com o André Zera. O André é um brother, um amigo, e que até vou querer que ele fale um pouquinho mais sobre o testemunho dele na MPC, Mocidade para Cristo, aquilo que ele serviu durante um bom tempo. Mas antes disso, mano, ceia online, fundo preto, luzes, ceia entregue por drone, não sei, pastor chegando de avião, Camaro, cordinha no meio. E aí, mano, pode ou não pode? Você está me lembrando a pergunta que o Rafinha Bastos inaugurou, né? Qual que é o limite do humor, né? Foi ele que inaugurou essa pergunta e todo humorista tem que responder qual que é o limite do humor a partir disso. Cara, assim, tem que olhar todo o contexto, né? Eu não gosto das luzes apagadas, mas se é assim que hoje a galera tá fazendo, para mim tá tudo certo. Eu vou me adaptar, levar o meu computador iluminado, alguma coisa desse tipo, e beleza. Para mim não faz diferença nenhuma. Se é assim que tá tudo certo. O mais importante é eles gostarem. Uma vez a gente fez um clubão, e aí uma pessoa muito próxima a mim, já mais velho, falou para mim, eu não gostei muito, achei a música muito alta. Falei, então estamos no caminho certo, porque a gente não faz para você. Com todo o carinho do mundo, a gente não faz para você. E desde que o mundo é mundo, uma reunião de jovens, a música é alta, né? Isso é uma das coisas que não mudam nunca, e não vão mudar.
Então, para mim vale a ceia online, imagina. Nós não podemos parar de fazer, né? O mestre mandou fazer, continuar fazendo até eu voltar. E eu acho tão profundo, né? Essa questão da ceia, engraçado, que eu sou um cara que gosta da simplicidade, mas eu gosto muito dos símbolos também, né? De alguns ritos, principalmente aquele que Jesus instituiu, né? Então, tá tudo certo, não vejo problema nenhum, a necessidade exige isso. Hoje a gente tem essa bênção da tecnologia a nosso favor, né? Eu conversava isso com a minha mãe também no sábado. Vai ter muita gente que vai deixar de ir porque descobriu que é bom assistir um culto em casa, né? Eu falei, mãe, pode ser, mas vai ter muita gente que não poderia ir, eu acho que num número muito maior, e vai poder assistir, vai descobrir que pode assistir. Né? Se a gente começar, por exemplo, a transmitir as aulas online na escola dominical, por exemplo, os fins de semana que eu estou em Campinas eu posso assistir, coisa que hoje eu não consigo, porque eu venho normalmente 2 para São José, mais ou menos 2 ou 3 por mês, mas um que eu tiver lá eu posso assistir e participar da aula, isso é maravilhoso, eu estou somando, não estou subtraindo, né? Agora, o pastor entrar de jatinho particular, que normalmente é da igreja, não é dele, aí já é a outra seara, né? Aí já é pequenas igrejas, grandes negócios em geral. Aí já não é o evangelho, né? Aí já não tem nada a ver com nós. Eu acho que um ponto que você tocou legal aí é a ideia dessa questão da forma, né? A gente tá vivendo um momento extremamente novo de forma mundial, né, mano? A quarentena pegou todo mundo. Uhum. Então não tem como a gente achar que a igreja está fora disso e a igreja vai continuar tocando. Não vai, as coisas estão mudando. A gente estava até conversando um tempo atrás sobre produtividade, eu com o Vini aqui, e ele falou um negócio muito legal. Cara, a sociedade inteira está em caos. Então, assim, por que que eu tenho que me colocar uma culpa de não estar produzindo tanto? É. Então tem essa ideia, né? Mas voltando nessa ideia da forma e do conteúdo dentro da igreja, eu acho também, cara, que a gente tem que tomar um cuidado também para não ir para o outro extremo, né? Porque aí a Uhum. gente levanta a bandeira de tipo assim, não, nós somos a bandeira de que podemos mudar totalmente a forma. E aí a gente deixa um pouco da ideia da diversidade, que muitos falam, né? Que a igreja Sim, é a igreja quando perfeito. existe essa ideia da diversidade. Então, é o idoso de 80 anos e é o jovem de 12 anos que tá curtindo Free Fire, sei lá. Que aí a gente tem que juntar essa molecada com esse cara de 80 anos e como que a gente consegue fazer isso no domingo à noite? Né? Uhum. Então, eu acho que esse equilíbrio é a charada. Né? Eu não sei o Com que você acha certeza. dentro disso. Né? Eu acho que é isso mesmo. A gente só é igreja com todo mundo junto. Desde o cara mais legal até o chato que só reclama. Não adianta se livrar do chato. Isso não é igreja. Né? A gente precisa conviver com eles. Ir bem, mais do que conviver, conviver bem, né? Em harmonia. Acho que o equilíbrio. Cara, eu sou o cara do equilíbrio, né? Nas entrevistas, quando o cara me pergunta de alguma virtude, o que eu consigo falar é disso, né? De não alterar. O pau tá quebrando e você tá ali, tipo Bop, né? O pau tá quebrando e você tá calmo. Você não vai sair atirando. Você vai manter o controle, até porque você não consegue pensar, né? Sim, eu tenho visto igrejas com celebrações contemporâneas e celebrações tradicionais, em horários diferentes. Pode ser uma das saídas. Não acho a melhor. Eu ainda prefiro, como a gente falou, de equilíbrio no mesmo espaço, no mesmo momento. Mas é uma das saídas que o pessoal tem encontrado. Sabedoria dos mais velhos para entender que os tempos mudaram e sabedoria dos mais novos para saber que não se joga fora uma história. Não se joga fora uma história de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. A gente tem que respeitar essa história, né? E ir ajustando conforme o tempo vai passando e ouvindo as pessoas, principalmente, né, cara? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de ouvir. A igreja é feita de pessoas e não de seus líderes.
a gente precisa ouvir, parar para ouvir o que as pessoas acham, o que elas pensam. Nem sempre elas vão estar certas, mas a gente deve e pode parar para ouvir. Eu acho que um problema muito grande nosso é que parece que a nossa geração ela é muito de bater no peito e tentar a força, né? Abrir no peito, né? Sendo que a gente não olha, não tenta ouvir a geração anterior, né? E a geração talvez anterior, ela fica meio assim, eles não querem ouvir o que a gente tem para dizer, ou eles não querem ouvir a nossa história, né? Uma vez eu tava conversando com um brother meu e ele falou um negócio assim, cara, você percebe que as gerações bem antigas não tem muito problema com mudanças? Então você pega aí uma geração que o senhor tem 70 anos, 80 anos. É a do meio, Cara, né? o problema é o do meio. E a É. gente, e eu quero, tipo assim, a galera que tá ouvindo esse homecast, parece que nós somos os problemáticos. E quando eu falo do meio, eu quero pegar aí de, sei lá, 40, mano. 40 até 20. 40 É, até os 20 talvez anos um pouco ali, um pouquinho mais, né? Uns 50, 50. 50 a 20. Uhum. Cara, a gente, né? Eu ia falar eles, mas a gente tem um grande problema com essas gerações que não consegue se comunicar. Cara, o que que acontece? O segredo, cara, esse eu ouvi hoje do Thiago também, que eu acho que é um cara referência aí, até para quem tá ouvindo a gente seguir, etc. Que tem feito uma plantação de uma igreja sensacional, super contemporânea e firmada na palavra. Cara, pessoal crente de verdade. Ele falou hoje da intersecção das idades, das gerações. Ele falou, é isso que eu trabalho, a minha equipe tem gente, você falou da diversidade, gente de todo jeito. Então, a liderança, você precisa misturar isso, e misturando, apostar no mais novo, acreditar nele quando ele não é nada, e é difícil acreditar quando o moleque ainda não é nada, né? É difícil quem olha e fala, esse menino aí vai e pega um potencial. Então, assim, hoje as empresas buscam cada vez mais ter no seu quadro diversidade. Não é porque ela é boazinha, é porque ela quer entender o mercado. E para criar soluções, oferecer soluções para um mundo diverso, você precisa ter gente diversa fazendo isso, né? Você tem que ter no seu quadro diversidade muito presente. Então, acho que essa é uma das coisas também, a gente misturar nas nossas lideranças pessoas de diferentes idades, porque o cara mais velho ele tem história, né, cara? Ele tem nego que tem gente aí que ralou, que plantou igreja, que foi, botou a Bíblia do braço e pregou nas praças, etc. O cara tem uma história, a gente tem que respeitar. Do mesmo jeito que a juventude vem com uma forma diferente, às vezes muito mais eficaz de comunicar e também precisa ser respeitada e tem que ter seu espaço. Eu acho que é sempre isso. Nem mais nem menos. O problema é que normalmente pesa mais para um lado do que para o outro. Esse é o grande problema. Cara, dentro dessa ideia de igreja e tal, a gente sabe que você trabalhou durante mais de 10 anos aí na MPC. Dá uma palhinha pra gente aí, que consiste a MPC, como que o trabalho da MPC hoje tá, sei lá, desenvolvendo e tal, o quanto a MPC foi marcante para sua vida como testemunho mesmo. Uhum. A MPC ela é uma missão, né? Ela não é uma igreja. O pessoal falava em para-eclesiástica, mas ela é pró-eclesiástica, porque um dos ideais é você discipular, você pregar o evangelho e que a igreja, e fazer com que esse cara, de alguma forma, seja membro ativo de uma igreja. Então ela trabalha em prol da igreja, né? Apesar de muitos acharem que ela compete. O que é ridículo, você falar em competição no reino, né? O Marcelo Gualberto, que é o presidente nacional, falava que tem perdido para todo mundo, eu não sei por que vocês brigam, né? A Jocum que briga com o MPC que briga com a Jocum, o Batista que briga com a Presbiteriana, que fala da Assembleia, mano, tem perdido para todo mundo.
deixa o pessoal pregar e ir adiante, tá tudo certo, cara. Então essa dinâmica sempre foi muito presente, né? E a MPC, cara, a MPC, eu falei pra você, ela mudou a minha vida. Eu entendi na MPC um evangelho profundo, sério, mudou a relação com como eu via Deus. Eu não me converti na MPC, eu cresci na igreja evangélica, né, cresci no Jardim Augusta. Mas eu fui conhecer Deus mesmo através da Mocidade para Cristo, dos caras que eu ouvi, do discipulado que o Fabrício fez com a gente, principalmente nos primeiros anos, ou em todos os anos que a gente passou ali. Em termos de forma, né? Sim, quase assim, excelente, né? A gente tinha uma forma de comunicar sempre muito diferente, muito moderna, desde de mudar toda a cara de uma igreja para fazer realmente aquilo ali um evento de jovens, né? Mexer no púlpito, mexer com a decoração, etc. Sem negociar a palavra, sem negociar a palavra. A gente, no nosso tempo, a gente trouxe os caras que naquele momento eram os caras do momento, né? Assim, gente muito séria, não tinha ninguém jogando coisa superficial lá, a gente conseguia contribuir. Hoje a MPC tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, com o trabalho nas escolas, né? Eu não faço parte mais, mas acompanho, tento acompanhar de perto a Débora, que mora em São José hoje, que coordena o Escola da Vida, que é o projeto nas escolas em âmbito nacional, que é um projeto absurdamente simples e absurdamente eficaz, que chama Escola da Vida Princípios que Transformam, né? Então é uma semana que a gente vai lá fazer as palestras para as crianças. Então você tinha aí 8 temas, alguns temas de palestra, que a escola escolhia. Então as palestras eram drogas, carreira, autoestima, violência. E a gente sempre deixava muito claro, eu sei que eles deixam até hoje, que no último dia a gente ia falar sobre o amor. Era o único dia que quem escolhia o tema era a gente, era o amor, e a gente ia falar do amor de Deus. Porque também tem muita gente que faz cilada, né? Que engana, fala que vai falar uma coisa, chega lá, o cara prega o evangelho. Sabe? Cara, era aberto, não é cilada, né? A gente falava o que a gente ia fazer. E era assim, era muito, muito legal. A criançada, assim, tem milhares de decisões por Jesus. O pessoal, eles contam as decisões, né? Não dá para saber quantos convertidos de fato, mas as decisões você consegue medir, né? Em geral. É um número impressionante do que a MPC tem alcançado nas escolas. É um negócio incrível. Tem uma parte do projeto que chama Carta para Deus. Então você faz um concurso de redação, então é um negócio absurdamente simples, né? Você chega no primeiro dia e fala, gente, a gente quer que você faça uma carta como se você estivesse fazendo uma carta para Deus. E a melhor redação vai ser premiada, tal. Então, durante a semana, a galera da equipe de apoio, ela lê essas redações e elas respondem, se identificam, né? Fala quem é, tal. E respondem, mano do céu, é cada história que você ouve, e aí você vai para a realidade de fato, né? Você vai para a realidade do que a geração está vivendo hoje, do que a gente tem no dia a dia, principalmente nas periferias, etc. É um negócio muito louco. Mano, só um parênteses nisso que você falou. Vivendo isso, mano, você não acha que você deixa, não de lado, mas você não acha que as questões de forma e conteúdo e essência começam a ficar não mais primária, mais secundária, porque você começa a ver o chão de fábrica, né? Você começa a entrar e ver que Jesus transforma, não o fundo preto, né? Você começa a perceber que, então, eu não sei você, mas eu ouvindo você, me parece um pouco em relação a isso, né? Porque tem muita igreja presa nessa ideia, cara, a gente precisa fazer desta forma, a gente precisa ter esse conteúdo, a gente precisa ter essa forma, mas esse conteúdo que dá igual, uma continha, né? E tal. Olhando esse chão de fábrica que você teve contatos, não parece que
isso fica um pouco mais... Cara, eu cheguei a um momento da minha vida que parecia até babaquice minha, mas tipo assim, né, até pouco tempo se discutia se bater palma deve ou não, né? Eu falava, mano, desculpa, eu não discuto isso mais, entendeu? Não tem tempo para discutir. Isso aí é um paradigma tão atrasado para mim, isso aí não faz sentido nenhum. E muitas outras discussões que os caras queriam ter, assim, desculpa, não dá, não cabe, exatamente pelas experiências, né, de você ver o cara rasgando o coração numa carta, um moleque... A gente tá tão distante disso, cara, que a gente começa a achar, a gente esquece que o evangelho transforma as pessoas, muitas e muitas vezes, que você espanta, você fala assim, nossa, o moleque realmente tá ali quebrantado diante de Deus, né? Porque às vezes a gente fica pensando em tantas opções que essa galera tem, você olha a forma também, né, como a expressão corporal, achando que o moleque não tá nem ali, mas o evangelho, ele corta, velho, ele penetra, e é um negócio tão óbvio, mas a gente já não tá mais acostumado com isso, não tá mais acostumado, e esse é o maravilhoso evangelho. Uma vez o Juninho foi pregar lá na igreja e ele pregou sobre o evangelho, cara. Tem uns 2 anos isso. Eu falei, caramba, o cara vai pregar o evangelho no domingo à noite. Mano, foi uma das melhores pregações que eu vi nos últimos anos. Não tinha nada de novo, né, pra mim, né, pra gente que conhece, mas assim, foi tão profundo. Eu falei, meu Deus, como o evangelho consegue ser tão simples e tão profundo. E se a gente gastasse mais tempo discutindo isso, a gente ia ser muito, mas muito mais produtivo. Isso aí você não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Cara, é o poder, né? É o poder Poder de de Deus. transformação, é o poder de Deus, né? Vindo de forma... São as boas novas, né? O rei chegou. O Boa reino notícia. de Jesus chegou e esse reino está sendo instaurado. Nós participamos desse reino, né? Há uma grande história por trás correndo, Deus chamando o seu povo. Isso é magnífico, né? Então, eu acho que uma conversa como forma e conteúdo é extremamente importante no momento que a gente está vivendo, mas eu acho que um resumo, um catadão da nossa história é, cara, o evangelho, né? O evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, aquilo que ele faz, aquilo que ele é, o Espírito Santo tocando em nossas vidas, né? Então, essa ideia, cara, é muito além daquilo que forma. Eu acho que a gente fala tanto disso porque a nossa igreja peca nisso. Uhum. Ora a gente está discutindo sobre forma, ora a gente está discutindo sobre conteúdo, ora a gente está discutindo como que a forma conversa com o conteúdo, e nós estamos discutindo sobre isso aqui agora, né? Mas Uhum. o objetivo nosso aqui é realmente apontar, cara, esquece isso, É, né? Trabalha para com a mim, essência de Jesus, né? você falou aí para mim o que eu acredito ser a missão da igreja, né? O reino de Deus chegou, sinalizar o reino, né? E aonde o reino chega, chega a boa notícia. E a boa notícia é que Jesus perdoa, que ele ama. A boa notícia é que hoje tem pão, que hoje tem comida, né? Depende daquilo contexto que você tá, porque onde a gente está, em volta de onde a gente está, ninguém pode passar fome, porque o reino de Deus chegou. Não pode ter injustiça, não pode ter falsidade, não pode ter um cara porque ele tem mais grana ser mais importante que o outro. Não pode, porque o reino de Deus chegou. E onde ele chega, as coisas mudam. Não é as regras mais do mundo, né? Como a gente gosta de falar. É a regra do reino. Isso é muito profundo. É muito profundo. E muitas vezes pouco vivido, né? E aí também, cara, quando eu era mais novo, eu falava muito disso de... A gente é mais novo. Por isso que eu falo que é difícil cobrar de um jovem paciência e tal, porque isso, algumas coisas só vêm com a maturidade, cara. E a maturidade normalmente só vem com o tempo. Porque eu falava assim, uma vez eu falei, onde é que estava a igreja quando 6 milhões ou mais de judeus foram mortos no Holocausto e tal? Tá no mesmo lugar que eu tô, um monte de gente morrendo de fome todos os dias, né? E eu sou parte disso. Eu acho que esse é um outro segredo, né? Não é só mudar a forma de culto, da celebração, mas se a gente, que é a igreja, se a gente fosse mais parecido com Jesus, a gente não ia precisar ficar discutindo essas coisas. Então a gente precisa mudar.
A gente precisa entender o Evangelho de Jesus, não de Constantino. A gente precisa entender o Evangelho de Jesus, a pureza, a simplicidade, a mudança de vida, a olhar o outro, a empatia, a dividir. Como é difícil dividir, né? Dividir tempo, dividir recurso, o outro primeiro, né? Então, assim, simplicidade naquilo que Jesus é. Se a gente muda isso, e aí a gente está mudando a igreja, porque a gente está se mudando. E a partir do momento que a gente muda a si mesmo, a gente muda a igreja. Então, para não dizer também que a gente está aqui jogando a culpa em quem comanda, e não é nada disso. Nós somos parte disso e somos os A culpa é responsáveis por nossa. essa mudança. A culpa é nossa. Cara, a gente tá chegando no final aqui, você que tá aqui com a gente aqui até agora, muito obrigado. E pra gente encerrar aqui, mano, uma palavra pra quem tá pirando nessa quarentena. Pra quem tá pirando, se você fosse dar uma palavra, um consolo, o que Cara, você mandaria? eu acho que é uma palavra que eu falei até para um amigo do trabalho essa semana, porque foi a que eu falei para mim também, né? Porque eu também sou gente, não parece, mas eu sou gente. Me pego em alguns dias pensando o que vai ser, né? Eu tava lendo o cara falar, pô, a gente há 3 anos a gente tinha a maior crise da história da República. 3 anos depois a gente tem a maior crise da história da República, e não só da República, né? Talvez do mundo todo, falando em termos econômicos, né? Mas eu ouvi do pastor Ed René, em uma das lives essas semanas, que ele falou o seguinte, que os rabinos falam que a velocidade da alma ela é muito menor que a velocidade do corpo, que o corpo roda de uma forma muito mais rápida que a alma. Então, no momento que a gente para o corpo, parece que a alma vem chegando, né? Vem chegando mais lento. E assim, quando você está na correria, você não para pensar em vários problemas, em várias coisas, porque você está na correria. Aí você parou, aí as coisas começam a vir na sua cabeça. Então eu acho que, pensando nisso, mais do que nunca, a gente precisa se apegar, acho que a duas músicas que falaram muito comigo nesses dias. Uma é do tempo dos meus pais, que eu gosto muito, que é Meu, Somente Meu, Todo o Trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, assim, não adianta ficar preocupado, será que eu vou perder o emprego, será que não sei o quê? Nós temos que continuar trabalhando. É tudo muito triste, é triste demais as mortes, é triste demais o cara perder um negócio que ele tem, é triste perder o emprego, é tudo muito triste, nós estamos no mal menor, estamos tentando ir pelo mal menor, né? Não tem uma situação legal, de jeito nenhum. Então, assim, não adianta, algumas coisas você não consegue mudar. Então, se a gente não consegue mudar, o nosso trabalho é descansar. Descansar naquele que não perdeu o controle da história. Não perdeu o controle da história. E muitas vezes, em várias discussões, até mesmo de igreja, a gente começa a achar, e do jeito que a gente fala, parece que Deus perdeu a mão, né? Deus não perdeu o controle da história, calma. Ele tem permitido, mas é ele que comanda. E a segunda música, que aí já é mais novinha, que é do Resgate, que eu gosto muito também, ele fala: lembre-se de quem bebeu o fel amargo de uma taça, né, que ainda existe quem torce para assistir uma desgraça. Depois ele vai falar que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobre, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Então é isso, velho, é isso. Nunca foi ninguém de carne e osso, terno e gravata, faixa de presidente ou faixa do STF, toga do STF, que fez da gente mais nobre. E não tem ninguém mais importante do que alguém que se fez pobre e morreu numa cruz pela gente. Então parece uma espiritualizada demais, mas é isso que é. E é isso que a gente precisa, eu entendo, pensar nesse momento. Cara, quero agradecer de coração, muito obrigado. Foi uma aula aqui, o nosso professor André. Isso é Mano, louco. muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, sua vida, sua família. Cara, não tenho nem como agradecer. Deus te abençoe muito, mano, nessa loucura aí. Você com o seu trabalho, com a sua família. Foi muito bom, galera. Obrigado por ter assistido aí, ouvido.
Curta, divulga, compartilha aí com seus amigos. A gente está nesse momento para compartilhar vídeos edificantes e aqui a gente teve um deles aqui. Cara, muito obrigado, mano. De nada, velho. Se tiverem dúvidas, perguntam. Não deduzam, né? Foi tudo aquilo que a gente falou. Pergunta se foi isso mesmo que a gente quis dizer, né? Vamos dialogar. Eu gosto muito de conversar. E não converso só com quem concorda comigo, de jeito nenhum. Só que eu faço isso pessoalmente, não nas redes. Nas redes não tem mais jeito de fazer. Um abraço, obrigado. Diálogo extremamente aberto. Galera, muito obrigado. Até semana que vem. Tamo junto. É o nosso Homecast. Valeu.